E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai falar sobre um negócio impressionante que une infraestrutura urbana gigante e o poder puro da colaboração na internet. Pensa bem, quando a gente olha para uma megacidade, o desenvolvimento dos transportes é um labirinto complexo de engenharia e decisões históricas. Mas como é que uma metrópole guarda a memória de tudo isso ao longo das décadas? Bom, essa nossa exploração de hoje é baseada num estudo acadêmico que foi justamente investigar isso, analisando como toda a teia metroferroviária de São Paulo está sendo mapeada e salva digitalmente. O estudo já começa batendo de frente com um problemão prático. Entender a mobilidade urbana numa cidade do tamanho de São Paulo exige muito dado preciso, histórico e altamente técnico. O grande desafio é que essa papelada toda fica espalhada. É um verdadeiro mar de documentos antigos, editais e planilhas divididos entre estatais e um monte de concessionárias privadas. E é aí que os repositórios digitais entram em cena, criados por comunidades de voluntários entusiastas que tentam organizar todo esse conhecimento caótico em um só lugar. E para a gente ter uma noção real do porquê organizar esses dados é algo tão crítico, dá só uma olhada na escala da coisa. 550 mil, esse é o número projetado de passageiros por dia só na linha 15 Prata, o monotrilho, quando estiver operando de forma plena. A gente está falando de um volume de transporte que bate a população inteira de muita cidade grande por aí. Com essa magnitude, qualquer detalhe sobre construção, operação ou falha técnica vira ouro para quem pesquisa e planeja a cidade. É exatamente por causa dessa escala absurda que o estudo faz um comparativo técnico super interessante entre dois gigantes digitais que tentam documentar tudo isso. De um lado, a gente tem a Metrô de São Paulo Wiki, que fica hospedada lá no domínio do Fandom. Do outro, a Wiki Metrô SP, no domínio Mirarese. A ideia dos pesquisadores foi bem clara: avaliar qual dessas plataformas realmente funciona na prática, medindo a estabilidade técnica e a profundidade de tudo que está escrito por lá. A conclusão técnica que eles apresentam mostra um contraste absurdo. O transporte numa metrópole muda toda hora, então a confiabilidade da plataforma é o critério número 1. O estudo relata que o domínio Fandom, por ter uma infraestrutura comercial por trás, apresentou uma estabilidade contínua. Já o Mirarese, que depende de uma hospedagem comunitária, infelizmente sofreu com falhas de carregamento bem sistemáticas. O acesso às páginas e aos históricos simplesmente caía o tempo todo. Tem uma frase no estudo que, sinceramente, resume o problema todo. Um dado inacessível é equivalente a um dado inexistente. Bate forte, né? Mas faz todo sentido. Imagina um gestor público ou um pesquisador tentando checar uma informação urgente e o servidor não responde. Essa estabilidade do Mirarese acaba comprometendo demais a utilidade da ferramenta. É por isso que, de forma bem parcial, o estudo conclui que hoje o Fandom se consolida como a principal referência para esse tipo de pesquisa metropolitana. Bom, sabendo que a comunidade no fandom tem essa vantagem na estabilidade, vamos ver como isso funciona na prática. Como é que se parece um trabalho bem feito de documentação? O estudo usa a página da linha 4 amarela como o exemplo perfeito disso. Lá, a gente não encontra só uma listinha básica de estações. É um registro histórico profundíssimo da primeira linha do Brasil operada por uma concessionária privada, a Via 4. É muito legal ver a linha do tempo documentada lá. A gente está falando de 17 anos de evolução de infraestrutura mastigados num só lugar. O repositório mapeia a história todinha. Começa com os trabalhos iniciais no eixo sudoeste, lá em 2004, passa por aquela inauguração de 2010 operando em horário reduzido, depois a expansão para valer em 2011, integrando Luz e República, até chegar na estação Vila Sônia, fechando a fase principal só no final de 2021. E a comunidade não brinca em serviço com os detalhes, viu? A curadoria técnica vai super a fundo em coisas que dariam um trabalho enorme de garimpar em jornais antigos. Eles detalham a frota exata, 29 trens que vieram lá da Coreia do Sul, fabricados pela Rotem entre 2008 e 2010. Especificam toda aquela inovação da tecnologia sem condutor, que era inédita na América Latina, e documentam até o sufoco logístico das expansões de horário, desde quando funcionava só das 9 às 15 horas até atingir a operação comercial completa. Agora, um detalhe crucial que o estudo aponta é que uma boa wiki não foca só nas áreas mais badaladas do centro. Ela precisa mostrar como a rede inteira respira, especialmente conectando as periferias. É juntando esses dados periféricos e cruzando com o cenário global que a gente entende a verdadeira pressão do transporte na vida das pessoas. Para ilustrar essa dinâmica, a análise puxa a linha 12 Safira. O repositório não joga só os dados técnicos lá. Ele conta uma história de uso da cidade. Quando eles listam estações como Brás e Tatuapé, integrando um monte de linhas diferentes para dar vazão à gigantesca Zona Leste em direção ao comércio, ou a Estação Engenheiro Goulart servindo como porta de entrada para o Parque Ecológico Tietê, fica muito claro como o sistema é espinha dorsal não só para o trabalho, mas para o lazer da população. E quer ver uma comparação que explode a cabeça?
Voltando aos dados da linha 15 Prata, a Wiki coloca o desafio paulistano numa perspectiva mundial. A demanda projetada para esse monotrilho que atende bairros historicamente esquecidos, como São Mateus, não só ganha da própria linha 2 do metrô em São Paulo, como simplesmente atropela a demanda diária de sistemas pesados e famosos lá fora, como o BART, em São Francisco. Isso dá um contexto riquíssimo para qualquer acadêmico debatendo o transporte de alta densidade no mundo todo. Saindo um pouco dessas projeções de futuro e demandas globais, vamos descer para os alicerces mais profundos da cidade. Literalmente. O estudo destaca que a plataforma também é uma baita máquina do tempo para nossa velha conhecida linha 1 azul, guardando memórias de infraestruturas que, por um motivo ou outro, nunca chegaram a ver a luz do dia. Aqui é onde a dedicação da comunidade brilha demais. A Wiki mapeia verdadeiros fantasmas urbanos. Tem o registro do cancelamento da estação Senador Queiroz lá em 69. Tem a história inacreditável do ramal Moema, um eixo paralelo a 23 de maio, que foi cancelado no meio do caminho. Sabiam dessa? Por causa disso, até hoje tem uns 200 metros de túnel escavado e ocioso escondido lá na Estação Paraíso, servindo basicamente de garagem para maquinário. O repositório ensina a gente a olhar para um tapume na estação e imaginar as fundações não concretizadas debaixo dos nossos pés. E aí a gente chega no X da questão dessa nossa análise. Afinal, para que ter todo esse trabalho gigantesco de montar esse quebra-cabeça de dados urbanos em um site aberto? A resposta do estudo é que o valor disso vai muito, mas muito além de ser só um hobby legal para quem curte trem. É uma questão puramente ligada ao planejamento urbano e à transparência. O estudo termina definindo a página do Fandom como um repositório ativo, por organizar as diferenças entre estatais e concessões, por manter tudo online e linkado com fontes externas o tempo todo, o site transcende a ideia de curiosidade. Ele vira um banco de dados dinâmico, colaborativo, que consegue acompanhar a memória da engenharia civil e o próprio ciclo de vida das políticas públicas de transporte no Brasil. Para fechar nossa exploração de hoje, vale a pena a gente parar para refletir sobre essa ideia. Acompanhar de perto as mudanças tecnológicas, os túneis esquecidos e os contratos que mudam de mão, dá pra gente a planta baixa do funcionamento da cidade. Fica a provocação. Se a organização do caos do passado funciona tão bem, que tipo de mapa para o futuro do nosso transporte essas plataformas comunitárias estão ajudando a desenhar? Fica aí o pensamento para a próxima vez que formos passar pela catraca. Valeu por acompanharem até aqui e continuem sempre de olho nos detalhes da nossa infraestrutura.